Ao vivo. Fala pessoal, tudo bem? Como se a gente estivesse ao vivo, né? Para quem não me conhece, eu sou o Elton Braga, eu cuido da parte de relacionamento e dos projetos novos aqui da BRG. Então, relacionamento é a parte toda de relacionamento com o cliente, essa parte de atender as demandas que eles tenham, entender as suas necessidades. E os projetos são diversos, né? Projeto de automação, projeto de contabilidade online, projeto de reduções de custos, de melhoria de controles e etc. Tudo isso é a parte que eu comando, que eu acompanho, e assim a gente vai evoluindo. Hoje eu trabalho muito também nos projetos dos nossos próprios clientes. Então, estou muito envolvido com muitas situações, muitas demandas, muitos problemas ali dos nossos clientes. Eu sou sócio da BRG também, e a gente, olhando todo esse meio ambiente aí dos clientes e os problemas, chegamos à conclusão que no comércio, que é o nosso forte, né, como escritório de contabilidade, existe um grande problema que é a parte de gestão, parte administrativa, a parte de controles internos, a parte de equipe, a parte de escritório como um todo, dos comércios aqui, principalmente no Rio de Janeiro, que é onde a gente está, mas eu acredito que no Brasil inteiro a gente tem esse problema. A parte de escritório é terrível. E pensando nesse projeto, nessa problemática, a gente chegou à conclusão que seria interessante a gente fazer uma série de vídeos para tentar passar conceito, para tentar dar informações relevantes para os empresários lutarem e tentarem melhorar essa parte, que é algo muito importante. Aqui na BRG, parte do nosso pagamento é meio que em motivação, né? Então a gente pegou essa motivação e falou, cara, se a gente conseguir melhorar uma parte dos nossos clientes, uma parte da nossa audiência, das pessoas que gostam de ouvir a gente, já vai fazer uma diferença. Acho que a gente vai ficar alegre se a gente ouvir algum testemunho, alguém falando que o que a gente falou foi relevante, fez diferença e tal. Então é isso. Inclusive, sexta-feira passada a gente se alegrou bastante aqui, porque a gente tem um parcelamento especial dos nossos clientes do Simples, né? Que reduz juros, reduz multa ali, chamado HELP. E a gente estava olhando os números e praticamente todos os nossos clientes já retornaram ao Simples Nacional, estão todos organizados ali. E foi um momento interessante, sexta-feira, que a gente se alegrou e falou, caramba, a gente fez um trabalho muito organizado, conseguiu falar com todo mundo entendeu a proposta, todo mundo que tinha que entrar já entrou. E agora a gente está vendo outros clientes que têm valores muito altos em aberto, fazendo uma análise ali para tentar reduzir ainda mais. E isso é parte do nosso pagamento, essa gratificação, né? Se sentir grato por estar tudo indo muito bem, né? Estou aqui com o Paulo. O Paulo é da parte de comunicação. Ele está em contato aqui com a gente. Dá um alô aí pro pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. O Paulo está aqui, que o Paulo me ajuda a me organizar. O que eu queria falar com vocês hoje, né? Como eu falei, a gente está com um objetivo de botar uma série de vídeos, uma série de conteúdos aqui focados nessa parte de escritório, principalmente de mercados, parte de tesouraria, parte organizacional, parte de pessoal e etc. E esse é o primeiro vídeo de muitos que vão acontecer. Nesse conteúdo, a gente está começando pelo que a gente considera o início, né? A raiz de tudo. Os 3 principais inimigos do comerciante hoje. Então, se você tem um supermercado, um comércio, um hortifruti, quais são, na nossa opinião, os seus 3 principais inimigos? O que você precisa fazer para vencer essas dores, esses problemas e essas coisas, né? Vamos contar um pouquinho das experiências que a gente tem com mercados aqui. Geralmente eu falo de mercados, primeiro porque um supermercado ele tem praticamente todas as atividades ali. Ele tem padaria, ele tem hortifruti, ele tem
mercearia, ele tem açougue, etc. Então, assim, a gente sempre fala supermercado, mas são comércios em geral. Como é que é esse histórico do supermercado, né? Geralmente, a vida do empresário hoje, médio, salvo as exceções, eu estou muito ocupado pagando boleto e eu estou muito ocupado atendendo a vendedores. Porque geralmente todos esses controles, todas essas coisas estão acontecendo junto ali no mercado. Ele não tem toda a visão das coisas ali, do negócio dele. Ele está sempre, desde as coisas operacionais até a parte de gestão, tudo está com ele. E isso acaba fazendo com que o negócio dele não tenha toda a potência que pode ter, que ele não tenha toda a tranquilidade necessária para melhorar como empresário, para evoluir a cada trimestre, etc. Então, pensando de uma forma geral, quais seriam os 3 principais problemas que o empresário tem hoje, né? Primeiro, é que ele não tem ninguém para ensinar, ele não tem ninguém para mostrar para ele o caminho. O caminho do empresário hoje, do comerciante, ele cresceu geralmente, em muitos casos, o pai dele tinha um negócio, né, as coisas muito manuais, aquele empresário antigo, né, que fechou o caixa ali, ele pega todo o dinheiro, bota no bolso, guarda lá, às vezes vai para comprar as coisas, vai para um Ceasa da vida, um Ceagesp, essas coisas assim, vai lotado de dinheiro, chega lá, paga tudo no dinheiro, não anota nada, fica tudo uma coisa muito na palavra, né? E muitas vezes ele perde muita eficiência nisso. E os empresários de hoje ainda, em boa parte, estão nessa caminhada, né? Apesar de o dinheiro já não ser algo muito circulante aí no mercado, né? Eles ainda trabalham dessa forma, ainda levam, de vez em quando tomam um prejuízo ali, porque alguém pega eles ali, cria um problema ou outro e tal, mas é uma cultura que se tem. E o primeiro ponto de quem está cansado disso e está sofrendo, porque geralmente a fala que a gente mais escuta eu sou escravo do meu mercado, eu sou escravo do meu negócio. Se eu sair 3 dias, se eu sair uma semana, tudo vira de cabeça para baixo, fica uma bagunça e etc. Então, o primeiro ponto ninguém te ajuda. Então, quando alguém vai procurar, cara, como eu não entendo administrativamente, eu vou procurar alguém para me ajudar. Certo, Paulo? Correto. E aí, o que acontece? Ele vai procurar alguém que melhore o negócio dele e geralmente existe um paradoxo. Quem entende muito de parte administrativa não entende muito de mercado. E quem entende muito de mercado não saca muito da parte administrativa. Então, quando ele vai procurar ajuda, o que acontece? Geralmente pega uma consultoria, a consultoria é muito teórica, olha, você tem que fazer aqui, você tem que organizar o seu orçamento, o cara não está organizando nem o corrente, como é que ele vai organizar o orçamento, fazer uma projeção futura e etc. E geralmente quem só entende da parte financeira está fazendo o quê? Está conversando sobre contas a pagar, contas a receber, mas não entende de cadastro, de produto, de seção, de subseção, não faz ideia de como contar um estoque, não faz ideia de nada disso. E aí entrega um calhamaço de documentos para o empresário, todo teórico, dizendo, olha, está aqui o seu fluxo, o fluxo de operação, a sua operação já está mapeada, olha o fluxo aqui da sua operação, passo a passo, é só você colocar alguém aqui, alguém ali, etc. E isso muitas vezes, primeiramente, não convence o comerciante disso, de que ele deve fazer isso. E, no segundo momento, ele fala, olha, eu não faço ideia de como implementar isso. E aí é um problema para quem também está implementando e entende muito da parte administrativa. Nem ele saca muito de como implementar, porque não conhece o sistema do cliente, não sabe como fazer todas as configurações. Geralmente as empresas de sistema também
não ajudam, porque é uma coisa impressionante, assim, questão de suporte, sistema e etc. E quando vem um ou outro falando, vamos tentar trabalhar com planilha, não fica bom, porque planilha, dependendo do tamanho do seu negócio, ela não faz sentido. O ideal é que você tenha um sistema todo integrado. Então, o empresário ele se sente só. E aí quando a gente encontra, ou chega algum cliente novo aqui, e ele tá dessa forma, né, sem estrutura, a primeira coisa que a gente faz é: você não é o culpado por isso aí, é porque no mercado não tem muita ajuda para você, e você aprendeu com a sua família ou com a tua operação imediata, que é o quê? Comprar, vender e receber esse dinheiro dessa forma. Então, assim, quem se aprofunda na parte administrativa, na parte de gestão, tem que ser a gente mesmo. Parte de contabilidade, quem entende de mercado e etc. Por isso que a gente trabalha com um nicho só. A gente trabalha com o mercado porque a gente sabe tudo dessa área e não aceita saber menos do que tudo, porque é a área que a gente atua diretamente. Enfim, então, o primeiro obstáculo é a questão da ajuda. Pouca gente está sabendo fazer a parte administrativa dos mercados aí. O segundo é a sua cultura. Aí a cultura de trabalho que se tem é assim, um, uma barreira absurda, porque geralmente isso vem de família, isso vem de raiz, tem toda essa história aí de quando você não tem essa ajuda, e também às vezes você pega essa ajuda, mas você fica preso numa cultura de trabalho que é só daquela parte operacional, que não te coloca para pensar de uma outra forma. Então, eu trabalho desse jeito mesmo, já estou acostumado, meu negócio está indo bem, assim, eu ouço muito isso. O meu negócio está indo bem, eu estou faturando aqui 1 milhão, 2 milhões, alguma coisa assim, e eu recebo aqui 80 mil, 50 mil, mas às vezes ele não sabe que ele pode ser muito mais eficiente, que ele pode ganhar muito mais ali. E a cultura que a gente tem, quando a gente é exposto a algo novo, uma novidade, vamos falar aqui sobre gestão, vamos implantar o seu sistema como um todo. A maioria dos empresários está usando aí 10% de um sistema. Eu vejo muitos aí com sistemas robustos, sistemas super completos, que a pessoa só usa o PDV. Ali, PDV, caixa, faz preço ali em cima e só. Mas o sistema tem um montão de ferramentas super interessantes que ele acaba não utilizando. Então, por quê? Quando vem uma novidade, quando vem uma coisa interessante, a cultura de permanência que ele recebeu dos pais, muitas vezes, ou a forma que ele aprendeu já faz há tantos anos, faz com que ele tenha toda resistência a uma mudança. Então, ele fala: meu amigo, às vezes a pessoa vem conversar comigo, parece que ela sabe menos do que eu. E já é resistente à mudança. Então, quando você vai tentar transpor aquilo ali, a sua questão cultural te trava muito. Então, a ideia é justamente trazer conceitos e ideias aqui para que você quebre essa cultura que está instalada em você. As repetições familiares são poderosas dentro da gente, mas a gente repete na família aquilo que é bom para a gente, né? E aquilo que vem da família que não é muito bom, você honra a sua família melhorando, né? Melhorando aquilo que às vezes não está tão bacana em você. Você está melhorando a sua descendência. Então, primeiro que você não tem ajuda. Segundo, a sua cultura é difícil. Salvo poucas exceções, eu poderia dizer. E terceiro, você não tem equipe. Você não delega e nem tem coragem de delegar. Dos grandes problemas hoje, vou contar uma história rápida. Eu tenho um cliente de hortifruti, continua com a gente até hoje, que ele falava: meu amigo, eu sou escravo do meu trabalho. Eu falava: beleza. Por que você é escravo do seu trabalho? A gente estava lá, aí ele falou: olha aquilo ali, ó.
O cara deixou de cortar. Eu falei, nunca deixe isso aqui vazio. O cara deixou de cortar o produto ali, o cliente daqui a pouco vai acabar e ele está ali mexendo no celular. Aí ele pegou, saiu, fulano, olha aqui, esqueceu, cortando a coisa, fazendo o trabalho operacional e brigando com o funcionário. E ela pegar e cortar, eu falei, cara, larga e pede para ele vir fazer, porque essa não é a tua parte. Aí, muitas vezes, você se encontra nessa fase, que você fala assim, cara, eu vou fazer, eu resolvo, porque ninguém sabe fazer como eu, ninguém consegue fazer da forma que tem que ser feito, então eu pego e faço. Só que isso é um grande tiro no pé, porque a hora mais cara na sua empresa é a sua. Eu imagino que seja. Então, quando você faz um serviço operacional, que o custo da hora é muito mais barato, isso é um prejuízo absurdo. E segundo, que quando você está se ocupando de serviços operacionais, os serviços de gestão, os serviços estratégicos que a gente chama aqui, eles estão deixados de lado. Mas a minha empresa roda, funciona e tal, tudo direitinho ali, ela vai indo, mas ela não é eficiente. E você também vai morrendo nesse processo, porque você não para de trabalhar. Se você sair ali, a engrenagem se perde. Você é uma engrenagem da sua operação. Isso é um grande problema. Você não deve ser uma engrenagem da sua operação. Você tem que ter equipe. Você tem que cada pessoa estar no seu lugar. Aí você vai falar assim, não, mas o meu pessoal não tem jeito, não tem equipe. O que eu falo é, você tem que formar equipe. Se você não tem uma equipe pronta, você tem que formar uma equipe. Você tem que pegar do zero e falar, olha, quem é o meu top 3 aqui de profissionais? Independente de qual posição esteja, se de gerência, se de supervisão, ou se de operação mesmo, repositor e tal. Quem são as pessoas confiáveis aqui? Você vai precisar pegar e delegar tudo para ela? Não. Você pega e faz o seguinte, você fala, olha, que tal se você cuidar dessa parte aqui? Sei lá, vencimento de produto. Então, se você gerenciar esses produtos aqui, porque a gente tem muito produto de perda e tal, que tal se você gerenciar essa conferência de nota para garantir que esteja tudo aqui? Você começa com uma rotina e naturalmente as novas rotinas vão aparecendo, porque se ele der conta, se você tiver selecionado bem, ele vai dar conta daquela pequena rotina e você está treinando ele. Se ele fizer bem aquilo ali, você vai colocar ele numa rotina mais complexa. E se ele exercer aquilo bem, você vai colocar ele numa rotina maior. E assim ele vai subindo. E assim você começa a criar uma política de posições, de cargos ali no teu time que funciona. Eu acho que todo empresário tem que ter pelo menos aí um top 3 de profissionais confiáveis e que, mesmo que não consiga fazer o todo, em boa parte ali que seja estratégico das operações, ele consiga te ajudar. Então, não tem jeito. Eu vou contratar alguém do mercado. Problema de gerente. Vou contratar um gerente novo. Gerente é raro em mercado, no comércio. Você encontra muito fiscal de loja, pessoa que é uma supervisora, mas um gerente é muito difícil você encontrar. Eu, com os nossos clientes aqui, eu sempre falo, esquece esse negócio de procurar muito gerente no mercado aí, se achar beleza, mas no todo eu acho que você tem que formar um gerente. Mas para formar um gerente, você tem que ter um sistema de trabalho organizado. Você tem que estar com cada função e cada posição, separando as áreas da sua empresa e organizando tudo ali, para esse gerente ter a sua parte para fazer, para ele contribuir na área que é referente a ele. Então, assim, a gente vai começar com essas conversas mais a fundo. Vamos falar sobre caixa, vamos falar sobre estoque, vamos falar sobre compra e conferência, vamos falar sobre um monte de coisa, sobre financeiro,
sobre pagamento de boletos, vamos falar sobre RH também. Tudo isso vai ser ponto importante que a gente vai poder conversar bastante aí. Então esse é o primeiro encontro de muitos que vão acontecer, mas eu sempre gosto de resumir o que a gente está conversando aqui. Então, os teus 3 principais inimigos são, primeiro, não tem quem te ensine a parte administrativa, organizacional. Então, esse é um inimigo poderoso com você aí. Segundo, qual foi o segundo, Paulo? O segundo é a cultura. A tua cultura de trabalho é muito complicada. A tua cultura é compra, vende, paga. Compra, vende, paga. Mas você não tem dados, você não tem informações, você não pega as outras áreas da sua empresa e cuida. Porque você está ocupado fazendo coisas operacionais ali por conta da tua cultura. E terceiro, você não tem equipe, você não tem um time organizado onde você possa, com segurança, delegar as coisas. Então, assim, dentro desse primeiro passo, eu acho que você tem que começar a pensar nisso, porque nos próximos vídeos a gente vai conversar sobre outros assuntos mais específicos, mas pensa em aprender no profundo o que você faz, o seu negócio, você tem que saber tudo do seu negócio. Pensa em abrir a sua mente para uma coisa nova, para mudar. E 3, comece a delegar. Forme equipe, organize o seu negócio. O que a gente vai conversar no próximo vídeo, Paulo? É sobre A caixa? gente vai falar sobre caixa. Sobre controle de caixa, controle de operadores. Isso é um dos principais problemas, um dos principais ralos ali de ineficiência financeira que os empresários têm. Eu acho que na próxima conversa aí a gente vai ter um papo bem interessante, bem bacana, porque a gente sabe tudo de caixa, sabe tudo dessa parte, implanta isso há muito tempo e a gente tem muito caso de sucesso aqui de clientes que aplicaram aí o nosso método, organizaram seus caixas, isso fez uma diferença grande financeira aí. Pessoal, muito obrigado pela audiência, muito obrigado. Se esse conteúdo fez sentido para você, deixa um like, aponta para a gente, faça comentários, faça perguntas para a gente, isso é super importante, porque assim você vai dizer para a gente que faz sentido, que é bacana para você. Quando você não faz nada, a gente fica perdido e não sabe exatamente o que você está precisando. Me diz aí qual é a área mais bacana que você acha que deve ser tocada nas nossas conversas aqui. E é isso. Eu agradeço e a gente vai se ver na próxima aí. Um abraço.